Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez postar-me aqui à frente desse instrumento para trazer-vos mais um vídeo mensagem. Louva a Deus por este dia, louva a Deus pela vida, louva a Deus pela saúde, pelo pão, pela água, pela segurança, pela proteção, pela maneira misericordiosa e piedosa com que Ele tem me tratado e tratado a minha filha nesse dia de hoje, nos dando a graça de estarmos aqui nesta noite, adorando e exaltando a Ele na beleza da sua santidade. Querido, eu quero vos convidar nesta oportunidade para ler comigo uns versículos na palavra de Deus que encontra-se na carta anônima aos Hebreus. Carta anônima aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 2 e o versículo 12. Carta anônima aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2 e o versículo 12, que nos diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Amém. Acredito que deu para entender a mensagem nestes dois versículos que ora acabamos de ler. Acredito que a leitura que eu fiz foi bastante clara, de modo que deu para cada um entender a mensagem já neste versículo à medida que nós lemos. Glória a Deus. Eu quero dar um tema a esta mensagem. O tema sobre o qual estamos pregando nesta noite é o seguinte tema: não diluam a palavra de Deus. Repetindo, não diluam a palavra de Deus. O não diluir a palavra de Deus. Diluir é um negócio grosso que você põe água. Digamos um leite. Você pega um leite e você mete água no leite. Você diluiu esse leite. Ele já não é mais genuíno, já não é mais puro. Na verdade, é um leite adulterado. É o que estão fazendo com a palavra de Deus de uns tempos para cá.
esse mundanismo, essa perda de característica cristã, porque o crente ele tem características conhecidas pelo mundo, conhecida do mundo. O mundo conhece nos crentes as características que lhes conotam como crentes, como pessoas diferentes, como pessoas que não fazem as coisas do mundo, as coisas que as pessoas fazem do mundo. O mundo conhece no crente as verdadeiras características dos crentes. Sempre foi conhecida pelo mundo as características que nos identificam como pessoas crentes, pessoas salvas, pessoas libertas. Por exemplo, o mundo sabe que o crente não bebe, o crente não joga, o crente não namora para ficar, o crente não namora 2, 3, 4, 5, 10 anos, o crente não anda de bermuda, não anda sem camisa, o crente não anda, no caso da mulher, de calça mostrando as suas vergonhas. O mundo sabe que os crentes não se pintam, não usam brinco. O mundo sempre conheceu essas características como de crente. De tal maneira que, às vezes, algumas mulheres que não gostam de usar brinco, não gostam de usar pinturas, preferem ficarem lindas com a sua naturalidade e não camuflar uma beleza que na verdade não é a sua, pelas pinturas. Alguém pergunta, e eu já ouvi, você é evangélica? Não. Ah, porque você não se pinta, você não usa brinco? Eu já ouvi isso. No caso do homem, você bebe? Não. Fuma? Também não. Você é crente? Não. É porque, que eu saiba, olha aí, é crente que não faz essas coisas. Só que hoje os crentes estão fazendo tudo isso. Tudo aquilo que era característica de crente, que identificava o homem e a mulher como crente, os crentes hoje estão fazendo. Eles estão praticando. Estão tudo iguais. Não há mais diferença. Mas há uma semelhança entre o crente e o não crente. Não há mais diferença do crente para o não crente. Porque os crentes é que estão fazendo tudo o que o mundo faz. Não é o mundo que está fazendo o que os crentes fazem. Não, de maneira nenhuma. É diferente do centurião Cornélio, do capítulo 10 do livro de Atos. Que ele, centurião romano, não judeu, mas tendo ele o dever da guarda da cidade, tendo ele o dever de manter e impor a ordem, ele observava o costume do judeu. E ele passou também a praticar aqueles costumes do judeu, sendo ele romano. De maneira que nele chegou a salvação e na sua casa. Mas hoje é os crentes que estão copiando os que não são crentes. É os crentes que estão copiando o mundo. É os crentes que estão trazendo o mundo lá de fora e pondo o mundo dentro das igrejas evangélicas. É os crentes que estão sendo convencidos pelo mundo e não os crentes convencendo o mundo. Está totalmente diferente, está totalmente ao inverso. Então as características
que nos conotava, que nos identificava como crente, pelas quais éramos até criticados. Corta o cabelo, crente. Pinta o cabelo, crente. Se pinta, crente. Usa um short, crente. Anda sem camisa, crente. Bate uma bolinha, crente. Bate um sinuque, crente. Faz uma fezinha, crente. Hoje os crentes estão fazendo tudo isso. O mundo já não nos critica mais, porque isso já não é mais características de crente. Já não é mais as características que identifica aquele homem e aquela mulher como crente. Está difícil hoje ver essas características naqueles que se dizem crente. Quando olha para uma mulher e diz, e ela diz, você é crente? Que ela diz, eu sou. Alguém até diz, não parece. Mas por quê? Ora, porque que eu saiba, que eu conheça, desde quando eu me conheço por gente, o crente, ele não usa batom, ele não usa brinco, ela não usa calça, ele não usa bermuda, ele não joga, ele não faz isso. Por quê? Porque eles entendem, sabe, e biblicamente é verdade, que essas características são do mundo e não são de crente. Mas hoje está difícil. Hoje a aceitação do mundanismo é algo claro, patente aí, para quem quiser ver. Que os crentes não estão mais influenciando o mundo, mas estão sendo influenciados pelo mundo, pelo mundanismo. Por que isso? Porque diluíram a palavra de Deus. Estão diluindo a palavra de Deus. Não estão falando com os crentes a genuína palavra. Não estão pregando para as pessoas a quem Jesus constituiu a igreja para fazer, ide, pregai a toda criatura o evangelho para a salvação. Não estão mais se salvando quando ouvem as pregações nas igrejas. As pessoas não são mais convencidas pelas pregações nas igrejas. Com muito esforço, se consegue levar uma pessoa não crente lá à frente do altar, porque diz para ela que vão orar por ela. Ou então, alguém que a levou, que o levou à igreja a convite, vai até ele e insiste. Mas por ele mesmo, por ela mesma, por si só, pelo que ouviu ser pregado, eles não estão sendo convencidos. As pessoas não estão sendo convencidas da necessidade da salvação. Porque essa necessidade eles vão sentir quando de fato, através da pregação da palavra de Deus, eles ouvirem falar de maneira sistemática do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Coisa que nas nossas mensagens, nas nossas pregações, não há, não existe, não se fala esses três elementos, pelos quais o Espírito Santo convence o homem e a mulher da necessidade urgentíssima de se arrependerem, se converterem, para que sejam perdoados os seus pecados. Porque as mensagens que nós ouvimos são verdadeiras cantigas de ninar criança. São mensagens que não falam em pecado. São mensagens que não falam no que é pecado. São mensagens que não falam o do porquê é pecado.
então elas não convencem. Não convence. E você quer ver eu ficar na igreja irritado? Que eu não sei quem foi que inventou essa maldição nas igrejas. Que o pregador prega 30, 40, 50 minutos e depois ele ainda coloca a igreja em pé. Como que se já fosse orar para terminar. Mas na verdade ele continua pregando com a igreja de pé. Insistindo, esforçando as pessoas a aceitar a Jesus. Quando a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Mas pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o pregador não consegue ter êxito de convencer a pessoa pelo que ele pregou durante essa quase 1 hora. E fazendo o apelo, ninguém vai à frente, ele pede para a igreja ficar toda de pé. E ele continua pregando com a igreja de pé. Eu não sei quem foi que inventou essa maldição na igreja. Porque quando você coloca alguém de pé, quando você coloca a igreja para ficar de pé, é quando você fez o apelo e uma pessoa levantou as mãos para aceitar a Jesus, e quando ela vai à frente, aí sim, num ato de recepcionar aquela pessoa de uma maneira calorosa, a gente fica de pé. A gente fica de pé, mostrando para ela a nossa alegria por ela estar aceitando a Jesus Cristo. Pelo contrário, não havendo pessoas que se decidiram, para que colocar a igreja de pé e ficar cansando os irmãos? Numa insistência desnecessária, quando já se teve o tempo todo da pregação para convencer pela pregação e o Espírito Santo convencer aquela pessoa a aceitar a Jesus. Mas não se consegue isso nas mensagens, nas pregações. Não é por falta de teologia. Não, nossas igrejas estão cheias de teólogos. Não. Mas é por falta de poder de Deus na vida. Há muitos teólogos, pouco poder. Há muita preocupação em fazer um curso de teologia, mas quase nenhuma preocupação em ser cheio do poder de Deus. Para quando pregar, Deus operar maravilha no transcorrer da mensagem, e aquela pessoa entender tudo o que estamos falando, e abrindo o coração, o Espírito Santo a convença da necessidade dela aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas as nossas mensagens é mais contando história. Fazemos de tudo para desviar de falar em pecado. Porque lamentavelmente as nossas igrejas estão tão comprometidas com o pecado, com aquilo que é pecado, com aquilo que a Bíblia condena, que já intimida o pregador quando ele sobe no altar e fica de frente para a igreja. Porque como vai falar de não amar o mundo nem o que no mundo há? Se você olha para os crentes e você vê no rosto, no corpo estampado, as características do mundanismo. Aí o pregador tem que ter saco roxo. Ele tem que ter cunhão. Para não olhar para trás, mas olhar para frente, para a cruz. E pregar sem se preocupar se ele vai ter uma segunda oportunidade, se ele vai ser chamado novamente. Mas ele pregar a palavra de Deus sem diluir a palavra. Sem buscar nomes, adjetivos bonitos para as palavras de Deus. Pintando, maquiando a palavra e apresentando uma palavra toda maquiada para o povo, para agradar ao povo. Mas não convence. Não convence o povo do pecado, da justiça e do juízo. Porque estão diluindo a palavra de Deus. Estão diluindo, tem se diluído a palavra. Tem se diluído, estão misturando a palavra de Deus.
estão buscando palavras bonitas para se falar, estão buscando palavras que agradam mais ao que eles chamam de públicos, de plateia, de auditório, menos de povo de Deus. Então tem que agradar ao auditório, ao público, à plateia. Mas não convence. Sai todo mundo da igreja sem ter sido convencido do pecado, do que é pecado. Porque estão diluindo a palavra de Deus. Os pregadores, os pastores, obreiros, ministros, homens que foram constituídos ao ministério, aonde Jesus quer o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que chegamos à unidade da fé, a varão perfeita, a estatura da medida completa de Jesus. Mas parece que os nossos pastores, obreiros, eles não têm esse desejo, essa preocupação, porque essa perfeição de santo só se consegue mediante a genuína pregação da palavra de Deus. Mas se diluir, nada convence. Pelo contrário, enfraquece. Se você dá um leite com água para uma criança, você vai enfraquecê-la. Você não vai fortalecer. Porque você tirou toda a vitamina do leite, toda a proteína. Assim é a palavra de Deus. Quando se dilui a palavra, quando se tira, se mistura a palavra para ficar agradável, ela não vai nutrir, não vai surtir nenhum efeito vivificativo naqueles que ouvem. Então mortos estão, mortos permanecem. E aqueles que tinham um pouquinho de vida acabam morrendo de uma vez. Porque estão diluindo a palavra de Deus. Lamentavelmente, estão buscando agradar com palavras mais amenas, diferentes das que estão na Bíblia. E nisso, a igreja vai inchando, em vez de crescer. O mundão nela. Mas o escritor da carta aos Hebreus, no versículo que ora nós acabamos de ler, ele falando de Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Mas com uma condição: só somos casa de Cristo se conservarmos firme. Se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Não é no começo nem no meio. É até o fim. Aí somos casa de Cristo. Somos casa de Cristo. E falando de Cristo e da palavra a nós pregada, é que o escritor diz, ele preocupado, até expressando no versículo 1 do capítulo 4, o temor, um certo temor, um certo medo. Porque, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso?
pareça que alguns de vós fica para trás. Ou seja, alguns estavam ficando para trás. Por quê? Porque deixaram a promessa de entrar no seu repouso. Eles não estavam mais confiando, acreditando. Então deixaram para trás a promessa. E eles então ficaram para trás. Estavam andando juntos, confiante de que havia um repouso, de que havia um lugar de glória, de gozo, de felicidade. Mas essa esperança acabou se desvanecendo dos seus corações. Deixaram de acreditar na esperança desse repouso. Deixaram de acreditar na promessa. E foram ficando para trás. Há muitos que ficaram para trás. Há muitos que estão dentro da igreja, mas estão para trás. Não estão caminhando para frente. Pelo contrário, estão regredindo. Estão regredindo. Se nós for olhar bem, se nós for analisar a igreja passada com a igreja presente, vamos ver que nós regredimos e muito, retrocedemos. Talvez a sabedoria, o conhecimento que se acha que se adquiriu, que se obteve com os estudos, tornaram-se mais sábios em relação àqueles irmãos do passado que mal sabia pronunciar o português, mas quando abria a boca para falar, o poder de Deus caía, a igreja era temente, Deus confirmava com milagres, sinais, batismo, maravilha, salvação de almas. Mas parece que o saber está hoje com os doutores. Pode estar o saber com eles, mas não está o poder. Pode estar o conhecimento, mas não está o poder. E Deus pouco está cooperando com eles. Então, o que se acontece hoje é que muitos estão dentro da igreja, mas estão para trás. Eles não têm mais a esperança da promessa de um repouso. Desistiram. É mais leve envolver-se com o mundo, no mundanismo, e assim vai caminhando. Mas estão para trás, e vão ficar para trás. E o escritor, ele diz que, vendo e temendo, que deixando a promessa, alguns ficaram para trás. Ele diz que foi pregado também a nós as boas novas, como a eles. Aqueles que deixaram a promessa de entrar no repouso de Jesus, o qual ele preparou para a igreja, o que logo, logo se sucederá, aonde iremos descansar de tudo aqui. Mas muitos, deixando essa promessa de entrar no repouso de Deus, ficaram para trás. Estão ficando para trás. Outros já estão para trás. Porque quando nos envolvemos com o mundo, com as coisas mundanas,
quando não nos preocupamos com a santidade do corpo. Porque a santidade do corpo compete na santidade da alma. Porque o corpo reflete a alma, as atitudes da alma, a vontade, o desejo da alma. Então a santidade do corpo reflete na alma. Então se percebe o envolvimento no mundanismo, com as coisas mundanas, com as coisas que identifica quem é do mundo. E não quem é de Cristo. Mas o envolvimento nas coisas mundanas é sinal de quem ficou para trás. É sinal de quem está para trás. É de quem deixou a promessa de entrar no repouso de Jesus. Porque João, quando escreve na sua epístola, na sua segunda epístola, João, quando escreve, no capítulo 2, na sua segunda epístola de João, na primeira epístola de João, capítulo 3, primeira epístola, capítulo 3, ele diz que quem tem nele, em Jesus, esta esperança, que esperança? A esperança de entrar no repouso de Jesus. A esperança da promessa de entrar no repouso de Jesus. Purifica-se a si mesmo, como também ele, Jesus, é puro. Então quem tem a esperança da promessa de entrar no repouso de Jesus, purifica-se a si mesmo. E essa purificação é no espírito, na alma e no corpo também. 1 Tessalonicenses 5:23. E nós sabemos que Deus tirou um povo do Egito com promessa de dar a eles um repouso, de colocar eles em um repouso, que era na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Deus tirou eles do Egito, fazendo-lhes uma promessa de colocá-los nessa terra e lhes dar repouso. Mas tinha requisitos exigidos por Deus, aos quais tinham que se submeterem em uma obediência por amor. Numa obediência por amor. E não por força. E não porque queria entrar no repouso, mas porque amava a Deus. Deus lhes tira do Egito e lhes conduz ao monte Sinai, onde ali no monte Deus lhe deu mandamentos. Até então, eles não tinham mandamento. Até então, eles não tinham lei. Não havendo lei, não há pecado. Eles não tinham conhecimento da vontade de Deus, como submeter-se a ela para agradá-lo. Então não podia tirar um povo do Egito e de imediato já introduzi-lo na terra de Canaã para lhes dar repouso.
precisava conhecer o que esse povo tinha no coração. E esse conhecer não era para Deus, porque Deus sabe o que temos no nosso coração. Mas é para mostrar para o homem quem ele é, o que ele é. É como diz o filósofo: homem, conhece-te a ti mesmo. Porque nós não conhecemos a nós mesmos, mas Deus nos conhece. Deus nos conhece totalmente. Então Deus queria que eles conhecessem a eles mesmos. E um caminho que era de 3 dias, do Egito até entrar na terra de Canaã, Deus fez eles andarem em volta por 40 anos, para provar o que eles tinham no coração. E lastimavelmente, lamentavelmente, a esperança de uma promessa de repouso dada para 800 mil homens de 20 anos para cima, sem contar mulheres e crianças, que na realidade dava-se um total de 3 milhões de pessoas, que Deus fez uma promessa no Egito de lhes dar repouso. Desses 800 mil homens maiores, só entraram 2. Deus matou todos no deserto. Não foram dignos dessa promessa de repouso. E nesta dispensação da graça não é diferente, porque eles foi dado como exemplo. Por isso que Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 5, versículo 4, ele diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela esperança e consolação das Escrituras, para que pela esperança pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então essa esperança de uma promessa de descanso foi feita à igreja em Cristo. Por isso que o escritor aqui diz que muitos deles que receberam a promessa de entrar no repouso de Jesus, deixaram a promessa. Não acreditaram, não confiaram, não quiseram mais e ficaram para trás. Não quiseram a purificação. Porque quem tem nele essa esperança da promessa de um repouso, tem que purificar-se a si mesmo. E o escritor aos Hebreus, ele diz que tanto a eles quanto a nós foram pregada
as boas novas, o Evangelho. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Foi pregado a eles, aqueles que deixaram a promessa e ficaram para trás, e foi pregado a nós. Só que aquilo que foi pregado neles, nesses que ficam para trás envolvidos com as coisas mundanas, é porque a palavra não lhes aproveitou. Não teve um proveito neles. Eles não deram a mínima para a palavra que lhes foi pregada. Sabe por quê? Porque a palavra não estava misturada com a fé. Eles estavam ouvindo a palavra, mas não havia fé neles. A palavra não lhes incutiu fé. Era uma palavra tipo opcional obedecê-la. Era opcional do indivíduo obedecer. Ele obedecendo ou não, o resultado era o mesmo. Então eles ouviam a pregação da palavra, mas não lhes surtiu efeito, não lhes teve proveito. Porque eles não estavam ouvindo com fé. Não estava pregando uma palavra para aqueles que ouviam com fé. É uma palavra diluída. É uma palavra misturada, adulterada. Então a palavra não gerou fé naqueles que ouviam. A palavra não gerou fé para crer piamente na esperança de entrar no repouso. Então foram deixados porque ficaram para trás. Foi pregado no Egito. Era pregado em toda a caminhada pelo deserto. O que Deus queria. Como que eles deviam andar, como que eles deviam fazer, o que eles deviam ser para entrar naquele repouso. Mas a palavra não tinha proveito neles. Porque eles não davam lugar. Porque eles não tinham fé para crer. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E o ouvir pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quem gera fé é a pregação sistemática, genuína da palavra de Deus. Ela gera fé no indivíduo e lhe dá esperança nas promessas. Aí ele se purifica, se santifica, ele se submete aos requisitos, ao querer, à vontade soberana desse Deus santo, para ser santo e estar com ele. Mas uma pregação de uma palavra que é diluída, de uma palavra onde se fica procurando palavras adjetivo para falar o que está escrito. Essa palavra não vai gerar fé.
Então essas pessoas que ouvem não serão mudadas, não se converterão. Há pessoas que vêm nas nossas igrejas, com muita força, são levadas lá na frente. Elas dizem que estão aceitando a Jesus, mas não estão, foi porque foram forçadas a falar, a expressar pelo levantar das mãos. Mas no dia seguinte, nos cultos seguintes, eles não vêm mais, eles não comparecem mais. Porque a aceitação dele, a profissão pública de fé que eles fizeram pelo levantar das mãos, não foi por fé. Aquilo que foi pregado não lhes aproveitou em nada. Nada lhes aproveitou a palavra da pregação. Porque não estava misturado com fé. Aquele que prega tem que misturar a palavra com fé. Para que os que ouvem também tenham fé pela palavra. Mas o que se prega hoje? Um Deus parcial, um Deus que é amor, um Deus que não castiga, um Deus que não mata, não fere, não faz viver, não sara. É o que se prega hoje, é uma palavra diluída. Estão diluindo a palavra de Deus para dar ao povo. E essa palavra que estão dando ao povo em nome de Deus, em nada aproveita naqueles que ouvem, porque não é misturada com fé. Porque duas coisas, palavra e fé, fé e palavra. Por isso que Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas estão diluindo a palavra. E aí vão levando tudo em banho-maria, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação, se transformando mais no aspecto mundano, nas características mundanas, no parecer mundano, do mundanismo, do que verdadeiramente na imagem e na semelhança de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Duas coisas. Ela é viva e eficaz. Ela é viva e poderosa. Ela dá vida e ela dá poder. A palavra pregada misturada com fé. A palavra pregada misturada com a fé, ela dá vida e ela dá poder. Ela revigora. Ela dá força. Ela dá ânimo, alegria. E ela vai aonde nenhuma outra palavra vai. Ela faz um processo que nenhuma outra palavra faz. Ela sendo viva e poderosa, ela penetra mais do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra mais do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Somente a palavra de Deus pode ir nessa divisão. Somente a palavra de Deus pode dividir. E aí prova mais uma vez que a alma não é o espírito,
e que o espírito não é a alma. A alma é a alma. O espírito é o espírito. O homem, ele se constitui de espírito, de alma e de um corpo. Ele é tricotômico. Ele se subdivide em 3 partes: material, corpo; espiritual, alma, espírito, espírito, alma; mortal, corpo; espiritual, alma, espírito. Mas a palavra de Deus, ela vai lá. Só ela consegue ter esse êxito. Somente a palavra de Deus pregada com fé, misturada com fé. Não é misturada com mentira, com engano, como se prega hoje. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela vai na divisão da junta e da medula. Juntas e medula. A medula fica na junta. A palavra de Deus também vai lá. Ela vai no íntimo, no âmago, no mais profundo, e toca no homem e na mulher. Mas ela tem que ser pregada genuinamente. Ela tem que ser pregada sem tirar dela a fé. Ela tem que estar misturada como ela é. Porque a palavra de Deus, ela é misturada com fé. Por isso que ela gera fé. O indivíduo ouve, quando ele entende, essa palavra lhe faz gerar nele fé para crer em Jesus, para aquele que é um miserável pecador, condenado ao inferno e que precisa se arrepender, para se converter, para ter os seus pecados perdoados, para chegar a Deus. Somente a palavra pregada de maneira genuína, como ela é, sem tirar dela a fé, mas pregada de maneira poderosa, como ela é, como está escrita. Essa palavra que é viva e poderosa, que penetra mais do que espada alguma de 2 fios, de 2 gumes, de 2 cortes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus hoje que se prega não discerne mais os pensamentos nem as intenções. A palavra pregada por aqueles homens que alegam-se hoje, os doutores de hoje, que não tinham sabedoria, não tinham cultura, mas que Deus era com eles e honrava o que eles falavam, e confirmava com sinais e prodígio de maravilha que acontecia em nossa igreja, em nossos cultos. Quando a gente vinha para os cultos, que ouvia as pregações, verdadeiramente o nosso pensamento e intenção do coração era colocado à luz, às claras. Falava o que nós tínhamos pensado durante o dia, falava o que nós tínhamos tido no coração durante o dia. Era chegar no culto e parece que todo o nosso andar do dia a dia, Deus estava nos acompanhando. Porque a pregação da palavra falava tudo aquilo que nós fizemos durante o nosso dia, no dia a dia. Hoje não. Hoje não acontece mais. Pessoas que sobem no altar em pecado, dirigem trabalhos em pecado, estão cantando em pecado e assim por diante. Que a palavra que se prega hoje, diluída com
com água, diluída com mundanismo. Quando alguém envolvido no mundanismo, que traz em seu corpo as características, as performances mundanas, sobe para pregar a palavra de Deus, tendo nele, e de modo até que se vê coisas práticas, vivência mundana, ele está diluindo a palavra de Deus. Ele está pregando uma coisa que olha-se para ele e para ela, não se vê, mas se vê as características e as performances mundanas, o parecer, o aspecto mundano. Ora, irmão, lembra daqueles discípulos que foram mandados por Jesus à frente para pedir repouso para Jesus, que estava indo para Jerusalém? E aqueles 2 discípulos entrou numa aldeia de samaritanos, e diz a Bíblia que não deram repouso para eles, porque via que os seus rostos eram de quem iam para Jerusalém. Veja, foram conhecidos que estavam indo para Jerusalém pelos seus rostos. Qual é o rosto que o mundo vê em você, em mim, em nós? Qual é o parecer do nosso rosto? Com que o parecer do nosso rosto, do nosso corpo nos identifica? Com que o nosso rosto nos identifica para onde estamos indo? Para o mundo ou para Jerusalém celestial? Então alguém que prega a palavra de Deus com um aspecto mundano, que alguém olha e fala, mas meu Deus, olha aquelas características. Você está diluindo a palavra de Deus, você está misturando, porque você está pregando uma coisa que você no corpo não vive. E se não vive no corpo, não vive na alma. Porque o corpo retrata a tua alma. Reluz a tua alma. O que tu é na alma, o teu corpo reflete para o mundo físico, para o mundo exterior. Um corpo cheio de mundanismo, de vaidade, sensualismo, pintura. Isso é sinal de uma alma escrava, de uma alma que não teve o encontro com Jesus, com a palavra misturada com fé, para levar você a crer de fato em um repouso, em cujo repouso só entra aquele que nele tem essa esperança de entrar e que purifica-se a si mesmo. E essa purificação no espírito, na alma e também no corpo. Pelo contrário, tu não estás indo para esse repouso. E tu está diluindo a palavra de Deus. Tu estás a diluir a palavra de Deus. Não diluam a palavra de Deus. Irmãos queridos, há algumas coisas na Bíblia que eu preferiria não precisar contar às pessoas. Vou repetir. Há algumas coisas na Bíblia que eu preferiria não precisar contar às pessoas. Estas são coisas que poderiam fazê-las desanimar com a religião. Mas estão aí nas Escrituras. E se estão é para falar, é para pregar. Mas que humanamente, por nós mesmos, nós não falaríamos. Nós não contaríamos. Mas se está nas Escrituras, não é para ser diluídas. O amor de Deus
não é um destes assuntos desagradáveis, nem são a graça divina, a esperança e a paz espiritual. Quem não quereria ouvir que o seu Criador tem se esforçado muito, chegando até a encarnação e morte de seu próprio Filho, para possibilitar a sua salvação? Em João 3,16. Quem não queria ouvir isso? Quem oporia a promessa de vida eterna no céu depois de completar esta vida? Ninguém se oporia a isso. Ninguém faria oposição a essa mensagem. Primeira Pedro 1, 3 e 4. Ninguém se oporia contra essa mensagem. A esperança de gozar da paz de Deus, que excede todo o entendimento, geralmente não amarga as pessoas em relação à religião ou à Bíblia. Filipenses 4, 7. As Escrituras falam de todas estas coisas. As Escrituras também falam da realidade do pecado. Romanos 3, 23. Que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E descreve as suas consequências. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a graça por Jesus. Isaías 59, 1, 2. O pecado cria divisão. 1 Coríntios 6, 9. A Bíblia não identifica atividades homossexuais e bebedices como doenças, mas a chama de pecado. Romanos 1, 26 a 28. Gálatas 5, 19 a 21. A palavra de Deus nos diz que haverá um julgamento. 2 Coríntios 5, 10. Mateus 25, 31 a 46. E prediz que a maioria das pessoas não será salva no céu. Mateus 7, 13, 14. 21 a 23. É a Bíblia quem diz. São algumas coisas na Bíblia que eu preferiria não precisar contar às pessoas. Pois são coisas que poderia fazê-las desanimar com a religião. Mas estão aí nas Escrituras, irmão. Não é para ser diluído. Não é para buscar palavras bonitas para falar essas palavras, não. Tem que pregar como está, sem diluir. Para que essas palavras possam ser proveitosas às pessoas que ouvem. E gerar nelas fé. Glória a Deus. Seria muito mais fácil trazer as pessoas para Cristo se estes assuntos fossem simplesmente deixados de lado. Poderíamos ensinar as pessoas que Deus as ama e as quer felizes em qualquer que for a vida que escolherem. Poderíamos dizê-las que tudo o que Ele pede de volta é uma visita ocasional à igreja de sua escolha e o evitar dos pecados grandes. Os pequenos podem fazer. É o que agradaria.
É o que seria mais fácil e as pessoas vinham para a igreja. E é o que as igrejas hoje estão pregando, estão fazendo. Por isso que muitos vêm para a igreja. Porque não fala mais nos pecados. Estão diluindo a palavra de Deus. É isso que algumas pessoas fazem com o evangelho de Jesus Cristo. Põe bastante água. Estão diluindo. Ou tirando qualquer ensinamento desagradável. Que não venha agradar a plateia, o público, a massa. Aí estão tirando. Estão diluindo em água a palavra de Deus. Não está produzindo vida nas pessoas. Conceitos como o de pecado, julgamento e condenação são mostrados como a invenção de pessoas que rigidamente seguem a Bíblia e ensinam medo. Que querem controlar o comportamento dos outros. É isso que algumas igrejas, nossas igrejas, estão ensinando. Pregam sobre o mal do divórcio ilícito. Pregar sobre o mal do divórcio ilícito é colocado no quartinho da teologia, onde não assustará aqueles que decidirem ignorar a lei de Deus a respeito do casamento. Esse é um dos assuntos que não se prega. Porque se pregar do divórcio como algo ilícito, às claras, pode comprometer muita gente. Gente que não pode ser comprometida com a palavra de Deus. Senão elas vão embora, elas não ficam na igreja. Então, um caso como esse é colocado no quartinho da teologia. O apóstolo Paulo se negou a diluir ou remover qualquer parte da Bíblia. Ele poderia se descrever como limpo do sangue de todos, porque ele havia declarado todo o conselho de Deus. Atos 20, versículo 26 e 27, Paulo fala isso. Ele se negou a diluir a palavra de Deus para agradar a quem quer que fosse. Ele se negou. Ele se negou a diluir, ele se negou a remover qualquer parte da Bíblia. Coisa que os pastores hoje não se negam. Pelo contrário, eles se dão a fazer isso. Para agradar a quem quer que eles devem agradar. Oh, aleluia. Aleluia. Eu vou contar um caso que um pastor falou de um bichinho de estimação que ele tinha chamado Chihuahua. Era o bichinho de estimação desse irmão. E ele fala que ele cresceu com esse Chihuahua chamado de Spark. Quando ele havia feito algo de errado, ele se escondia embaixo de um armário e fechava os seus olhos. Veja bem, o bichinho de estimação de um irmão, de um pastor, que era um Chihuahua, que ele deu o nome de Spark. Quando esse Chihuahua, esse bichinho, fazia algo de errado, ele se escondia embaixo do armário e fechava os seus olhos. Aparentemente,
Ele achava que se ele não pudesse nos ver, dizia o pastor, nós não podíamos vê-lo. O bichinho fazia a coisa errada, se escondia debaixo do armário e fechava os olhos, achando aparentemente que, se ele, o bicho, não pudesse ver o pastor, o seu dono, o pastor também não podia vê-lo. Veja que coisa. Aí o pastor disse que uma certa feita parou de frente dele, esperando que ele abrisse os olhos. Mas o pastor disse que o bicho nunca ficava alegre ao abrir os seus olhos e ver que o pastor ainda estava na sua frente. Veja que coisa, irmão. Irmãos, há muitos crentes que é o chihuahua dentro da igreja. Eles fazem coisa errada, estão fazendo coisa errada, cometem o pecado dentro da igreja. E acha que estão escondidos, fecha os olhos, achando que fechando os olhos, ele não vai ver a Deus, Deus também não vai ver a ele. Ou que ele fechando o olho, o pecado, ele não vai ver o pecado que cometeu e o pecado também não vai ver ele. Mas uma coisa é certa. Quando esses irmãos abrir o olho, o pecado vai estar lá na frente deles. O simples fato, irmão, irmã, de você fechar o olho para o pecado que você está praticando, esse mundanismo, para o mundanismo que você pratica, as vaidades, a sensualidade, você pode estar praticando e estar de olho fechado. Mas quando você abrir o olho, o pecado vai estar na tua frente. E o dia do julgamento será uma surpresa desagradável para aqueles que foram enganados por um evangelho misturado com água, diluído com água, que não fazia nenhum efeito, não tinha nenhum proveito para essas pessoas. Eles não se davam na necessidade de mudança, de transformação, de regeneração, de renovação, de conversão, de mudança de vida. Porque era um evangelho diluído com água. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, pastores, podemos fechar os nossos olhos para a verdade agora. Não querem, os crentes não gostam da verdade quando a verdade afronta o seu modo vaidoso, mundano, carnal, sensual e pecaminoso de viver dentro da igreja. Eles não gostam. Então eles fecham o olho para a verdade que lhes é pregada hoje, agora. Mas ainda veremos a mesma coisa no dia do julgamento. Conscientize disso. Você fecha os olhos para a verdade agora, porque você não gosta da verdade, você não quer ouvir a verdade, você quer um evangelho mentiroso, um evangelho que te comicha, e aí você vai inchando com o teu pecado. Mas o dia do julgamento será uma surpresa desagradável para aqueles que foram enganados por esse evangelho misturado com água. Sim.
Você fecha o olho para a verdade agora. Mas ainda veremos a mesma coisa no dia do julgamento. E infelizmente, naquele dia será tarde demais para remediar a situação. Que Deus possa te abrir o olho agora. Abra o teu entendimento para as coisas de Deus, para a santidade, para a naturalidade do teu corpo, da tua vida. Porque se você ficar de olho fechado para a verdade, não querer ouvir, obedecer, praticar a verdade que é Cristo, no dia do julgamento ela estará lá na tua frente, quando tu abrir os olhos. Aí será tarde demais para remediar, para querer tomar uma atitude a favor da verdade, em aceitação à verdade. Aceita agora. Muda a tua vida agora. Aceita o evangelho verdadeiro. Pastores, prega o evangelho verdadeiro, genuíno, a palavra verdadeira, sem diluir com água. Os crentes não é mais menino. Já está na hora, pelo tempo, de serem mestres. Mas, lamentavelmente, muitos crentes dentro da igreja, crentes velhos, que deveriam amar a verdade, se dar a verdade, submeter-se à verdade. Mas não. Esses, lamentavelmente, irmão, são velhos na idade, velhos no tempo de crente. Mas, lamentavelmente, deveriam ser mestre pelo tempo, como crente. Mas ainda necessita de que lhes torne a ensinar sobre as coisas pecados, sobre as coisas mundanas. Tem que estar batendo na tecla, falando sempre nas mesmas coisas, falando dos primeiros rudimentos das palavras de Deus. Mas esses que deveriam ser mestres, ainda agem como meninos. E como meninos, tem que o estar tratando com leite. E não com o sólido mantimento, que é a palavra de Deus, verdadeira e genuína. Mas não dilua a palavra. Não remova da palavra. Mas pregue a palavra de Deus como ela é. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. E nos dê da sua graça para permanecermos firmes na pregação genuína da palavra de Deus, para que ela venha a ser proveitosa àqueles que nos ouvem, para que assim possa produzir neles vida e poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.